Senhoras e senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos. Cumpro-me agradecer a presença do Dr. Nuno Cadima e o Dr. Artur Costa em representação da Altice. Estamos a iniciar a audição no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que se prende, obviamente, explicitará os termos, mas que se prende com o funcionamento da linha SNS 24 e a perspectiva de que a comunicação social deu eco de que poderia haver sérios problemas no inverno que se iniciará muito em breve. O Sr. Nuno Cadima acaba de me informar-se da sua pretensão de fazer uma brevíssima intervenção inicial. Eu disse que, obviamente, a grelha de conhecimento de todos, pode fazê-lo se não houver oposição de ninguém, a começar, obviamente, pelo grupo parlamentar requerente. E assim sendo, não havendo essa oposição e tendo presente que a nossa agenda hoje é particularmente pesada, eu ia dar então a palavra ao Dr. Nuno Cadima, não mais de 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a linha SNS 24 é hoje um dos pilares centrais do Sistema Nacional de Saúde e a porta de entrada no sistema para milhões de portugueses. Garante triagem e orientação clínica qualificada, aconselhamento, marcação de consultas, teleconsulta, apoio psicológico, acessibilidade plena à comunidade surda e acompanhamento permanente nos momentos de maior incerteza. A missão do SNS 24 é simples de enunciar, mas altamente exigente na prática. Está sempre disponível para todos, assegurando segurança clínica, rapidez e humanidade, num contexto em que a procura tem vindo a aumentar de forma muito expressiva. A implementação do projeto Ligante Salve Vidas reforçou ainda mais esta centralidade, transformando a linha no ponto de partida obrigatório para os cuidados urgentes e na principal ferramenta de otimização da ida às urgências hospitalares. Senhoras e senhores deputados, a evolução do SNS 24 ao longo dos últimos anos demonstra a capacidade da Altice de responder com profissionalismo, rigor e tecnologia às necessidades do país. Passámos de 900 mil chamadas anuais em 2017 para quase 6 milhões este ano, com picos históricos como os de 9 milhões de chamadas registadas em 2022. É igualmente importante recordar que, à data da proposta contratual, setembro de 23, a previsão oficial era de 210 mil chamadas recebidas por mês. Em 2023, a média mensal era de 166 mil. Em 2024, a média mensal subiu para 320. E em 2025, nos primeiros 11 meses, atingirmos cerca de 628 mil chamadas mensais, um crescimento de 279% face ao período pré-contrato. Nenhum sistema de saúde pode absorver este salto sem investimento e reforço significativos das equipas. Durante a pandemia ficou evidente a necessidade de uma resposta robusta. A Altice mobilizou recursos de imediato, reconstituiu toda a plataforma tecnológica e criou serviços que foram decisivos para evitar o colapso do centro de saúde, incluindo o InfoCovid, o aconselhamento psicológico, o intérprete de linguagem gestual portuguesa 24/7 e o robô de prescrição automática de testes, responsável por mais de 680 mil prescrições. Este espírito manteve-se pós a pandemia, com a expansão do Ligante Salve Vidas e a integração de novas ULS. O SNS 24 passou a abranger cerca de 8 milhões de portugueses, aumentando substancialmente a responsabilidade e o impacto da linha na organização das urgências e dos cuidados primários. Hoje, o SNS 24 assegura triagem clínica 24/7, teleconsultas, apoio psicológico, serviços administrativos e uma resposta prioritária na linha SNS grávida, cujo tempo médio de atendimento é menos de 10 segundos. No plano tecnológico, destacamos a pré-triagem clínica automatizada em IVR, introduzida em outubro, que realiza a primeira avaliação de sintomas e permite ao profissional iniciar o atendimento de forma estruturada. Realizamos também um piloto com recurso à inteligência artificial para doenças respiratórias, de acordo com os requisitos da SPMS. O agente de IA conduz a triagem inicial e o profissional valida a decisão.
Os resultados foram muito positivos e a solução será implementada ainda este ano. No plano operacional, o reforço de recursos humanos tem sido determinante. A Altice ultrapassou já o número de profissionais clínicos de triagem existente no pico da pandemia, 3.701 face 2.779. Só este ano contratámos 265 profissionais em setembro, 500 em outubro e 600 em novembro, e mais 600 encontram-se em formação para a integração da operação em dezembro. Cada profissional recebe formação rigorosa com modos complementares de supervisão. Estes investimentos já se refletem nos resultados. A taxa de atendimento passou de 70% em setembro para 93% em novembro, e o tempo médio de espera caiu de 689 segundos para 153 segundos. O SNS 24 é também um dos serviços mais auditáveis do SNS e funciona como um verdadeiro amortecedor da pressão sobre o INEM, triando soluções não emergentes e devolvendo-lhe apenas os casos que requerem meios de emergência. Senhoras e senhores deputados, nada disto seria possível sem os profissionais clínicos, enfermeiros, médicos, psicólogos e farmacêuticos, que tornam este serviço uma realidade diária. São eles a base da confiança que milhões de cidadãos depositam na linha SNS 24. Concluo afirmando que nenhuma linha é infalível, mas, ao dia de hoje, tenho total confiança na fiabilidade, segurança e qualidade do trabalho que estamos a desenvolver com a SPMS, em prol da linha, cada vez mais preparada para os desafios atuais e futuros. Fico assim disponível para esclarecer as dúvidas e questões que as senhoras e senhores deputados possam vir a ter. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Vamos então dar início à audição, dando a palavra ao grupo parlamentar requerente, ao grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Joana Seabra. Não? Ana Oliveira? Tinha informação. Senhora deputada Ana Oliveira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores deputados e os senhores representantes da Altice, o Dr. Nuno Cadima e o Dr. Artur Costa. Agradecer esta intervenção inicial e os dados que nos foram fornecidos e, de facto, o assunto que nos fez fazer este requerimento desta audição tem que ver com o que falou agora nesta intervenção inicial e que está relacionado com a operacionalidade da linha SNS 24 e a forma como ela funciona no dia-a-dia. Porque nos últimos anos a atividade deste serviço, tal como disse, tem adquirido uma progressiva importância na gestão de acesso dos utentes às diversas áreas de atuação do Serviço Nacional de Saúde. Contudo, a crescente adesão de utentes, também por mais conhecimento à linha do SNS 24, tem acarretado algumas dificuldades. Situações estas que estamos atentos e que estamos a tentar resolver com medidas muito concretas, já realizadas pelo nosso Governo, com mais recursos humanos e com mais valências personalizadas. A bem, de facto, da confiança dos seus utilizadores, bem como da segurança clínica inerente e fundamental para este serviço. Sabemos que é um assunto e uma situação premente que deve ser resolvida e não negamos as adversidades verificadas, também por estudos que têm vindo a ser divulgados. Mas uma coisa é certa, o PSD e o Governo não nega os problemas e quer contrariar os indicadores que têm sido divulgados, sempre a bem da saúde dos portugueses. Por isso, neste contexto, o Grupo Parlamentar do PSD considera fundamental obter todos os esclarecimentos, através de Vossas Excelências também, pela gestão da linha SNS 24 e que ajudem a contribuir para soluções concretas para resolver e mitigar determinadas circunstâncias que esta linha tem acarretado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, agora sim, Sra. Deputada Joana Seabra, faça. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Altice, Dr. Nuno Cadima e Dr. Artur Costa, a linha da SNS 24 é hoje uma das portas de entrada mais relevantes para o Serviço Nacional de Saúde. É um instrumento essencial de triagem, aconselhamento clínico e de orientação dos utentes, permitindo organizar fluxos, evitar deslocações desnecessárias às urgências e garantir um acesso mais equitativo aos serviços públicos de saúde.
Nos últimos anos, assistimos a uma profunda mudança no perfil de utilização da linha SNS 24. Os dados são claros. Desde 2023, o volume de chamadas cresce de forma sustentada e muito acelerada, cerca de 71% ao ano, ultrapassando largamente os níveis pré-pandemia. Em 2024, foram atendidas cerca de 3,5 milhões de chamadas, mais 87% do que o ano anterior, e apenas entre 1 de janeiro e 20 de outubro de 2025 foram já atendidas 4,6 milhões de chamadas, um aumento de 84% face ao período homólogo de 2024. É precisamente nesta realidade de fortíssima procura que surgem os maiores desafios. O relatório de avaliação do sistema de saúde evidencia que, apesar da consolidação do SNS 24 como canal fundamental, persistem alguns constrangimentos na capacidade de resposta e na taxa de chamadas atendidas. Também um estudo coordenado por Francisco Olhana da Silva e Mário Amorim Lopes alerta que, sem reforço estrutural, a linha poderá enfrentar uma sobrecarga persistente, podendo chegar a 1 milhão de chamadas não atendidas no inverno 2025-2026. Perante este cenário, o Governo tem atuado, reforçando profissionais, incluindo enfermeiros, médicos recém-licenciados e farmacêuticos, num total já próximo de 3.700 profissionais, mais 700 do que em 2024 e mais 1.600 do que em 2023, com cerca de 600 em formação, expandindo serviços digitais com teleconsultas, videochamada para pessoas surdas e novas funcionalidades na app do SNS 24, pedindo à Altice, operadora da linha SNS 24, que para este inverno reforçasse pelo menos em 27 unidades locais de saúde e avançando com um concurso para a gestão da linha SNS 24, procurando assegurar modelos mais robustos e adequados ao aumento de procura. É precisamente por reconhecermos a importância estratégica desta linha que se exige a todos transparência e rigor e corresponsabilidade na resposta a milhões de portugueses que recorrem ao SNS 24 todos os anos. Assim, pergunta a Altice. A Altice reconhece que o número de chamadas não atendidas aumentou significativamente e, na sua avaliação, a atual capacidade instalada técnica e, sobretudo, humana é compatível com o crescimento de mais de 70% ao ano? Que medidas concretas foram adotadas pela Altice desde 2024 para reforçar equipas, reduzir tempos de espera e melhorar a taxa de atendimento? Existem metas internas monitorizadas e, sim, quais são os valores atuais? No contexto de concurso em curso para a gestão da linha SNS 24, que melhorias tecnológicas e operacionais a Altice propõe introduzir para assegurar maior resiliência do sistema? O nosso compromisso é garantir sempre que os utentes do SNS tenham acesso em tempo útil a aconselhamento clínico seguro e competente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Aliás, senhoras deputadas, eram 4 minutos. Eu peço desculpa, mas tinham-nos dito que nós tínhamos uma parte inicial e depois tínhamos os 4 minutos habituais. Foi o que nos disseram, e é o que está. Por isso é que eu estava ainda na minha intervenção. Por isso é que dividimos em 2. Peço desculpa, Eu não- Sr. Presidente, eu mas peço assim, desculpa. como o requerimento foi do PSD, houve 4 minutos iniciais que o PSD fez a introdução a esta audição. E depois, aos 4 minutos de intervenção da nossa deputada. Sim, é que reduziram o tempo a metade. Pois, mas não, o tempo, a prerrogativa do grupo parlamentar requerente é falar em primeiro lugar, não é falar 2 vezes. Pronto. Não tem 2 prerrogativas, senão duplicaria o tempo. Pela Comissão de Saúde. Pronto, mas não é a tradução do regulamento. Certo, admito que possa ter essa leitura, mas isso é uma tradução do que está no regulamento. Quer dizer, o regulamento, e bem, determina que o grupo parlamentar requerente tem a prerrogativa de iniciar a audição e ter uma resposta individualizada. Aliás, em rigor, são duas prerrogativas, falar em primeiro lugar e ter uma resposta individualizada. Não... Sra. Deputada Joana Cordeiro, faça. Sr. Presidente, só uma interpelação à mesa só. É porque, de facto, a grelha que foi distribuída, falta a nota que diz que o grupo parlamentar requerente não intervém na própria ronda. Portanto, de facto, a grelha que falta a nota. Pronto, Não, obrigado. O Sr. Deputado Miguel Guimarães, obviamente, fez a observação pertinente. Obrigado, mas, o que eu digo é que dou-lhe razão no sentido que me traduz. A senhora Certo. deputada não estava, Ok. pronto. Não, eu, Ok. à vontade. Obrigado. Pronto. Não há problema algum. Mas, de qualquer maneira, fica a nota que em grelhas futuras convém haver um asterisco e recordar que a prerrogativa que
cumulativa, aliás, é falar em primeiro lugar e ter direito a uma resposta individualizada, porque todos os demais grupos vão falar e a resposta será, afinal, individualizada. Doutor Nuno Cadima, dava-lhe a palavra, então, solicitando e agradecendo antecipadamente que se pudesse ter em 4 minutos, tanto mais que até já teve outros minutos que não estavam previstos. Doutor, faça favor. Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Ribeiro e Sra. Deputada Joana Silva. Antes de mais, relembrar que o objetivo inicial da linha Ligo Antes Salve Vidas era a triagem estruturada e evitar as deslocações às urgências e ao centro de saúde. De acordo com a informação que temos da SPMS, os números deste ano de visitas evitadas não necessárias dos utentes aos centros de saúde e às urgências é 1,8 milhões. Portanto, é um número assinalável de urgências, deslocações evitadas dos utentes. Adicionalmente, as expectativas iniciais do caderno de encargos era de 210 mil chamadas por mês. Quando iniciámos o contrato, em março de 24, já tínhamos um valor 30% acima. Já tinham entrado 842 mil utentes das ULS na linha Ligo Antes Salve Vidas. Em dezembro, já tínhamos 7,2 milhões de utentes na linha Ligo Antes Salve Vidas. É possível ver aqui a evolução do número de utentes dentro da linha ao longo dos anos. O que é que se verificou? Verificou-se também em janeiro que a procura superou em 287% o número que estava no caderno de encargos inicial, ou seja, quase 4 vezes o valor. Adicionalmente, temos uma concentração horária entre as 7 da manhã e as 2 da tarde, em que representa cerca de 53% das chamadas do dia é nesse horário, e também a segunda e a terça-feira são dias de pico de procura. Portanto, há aqui uma assimetria de procura ao longo do tempo. O que é que a Altice fez para responder a esta procura? Reforçou a plataforma, reforçou e expandiu o IVR e reforçou a capacidade técnica, resiliência e redundância. Também reforçou em termos de recursos de forma significativa ao longo dos últimos meses. Só para lhe dar exemplo, profissionais clínicos que tínhamos em agosto de 25 é 2.616, em novembro de 25, 3.701, versus o pico da pandemia, onde tivemos mais chamadas, 9 milhões em 2022, tínhamos no pico da pandemia 2.779, ou seja, estamos quase 1.000 profissionais acima daquilo que estava no pico da pandemia, 2.400 novos profissionais contratados apenas este ano. Temos também um plano de inverno, que já foi apresentado e que, como já vos apresentei, já teve resultados no mês de novembro. No mês de novembro tivemos 93% das chamadas atendidas e o tempo médio de espera de cerca de 2 minutos, versus os 8 minutos que tínhamos em setembro. Na parte tecnológica, temos um módulo de self-care, em que o próprio utente pode marcar consultas. Temos a pré-triagem clínica automatizada em IVR, em que, via IVR, em 60 segundos, o utente pode já definir quais são os sintomas e, assim, ser mais rapidamente encaminhado dentro do SNS 24 e da linha Ligo Antes Salve Vidas. Temos um piloto de IA para doenças respiratórias agudas, que temos realizado um piloto que tem tido resultados bastante positivos e que esperamos que ainda este ano entre em produção. Temos callback dinâmico para aproveitar momentos de ócio das nossas equipas para poder contactar, e o reforço de equipas que já vos falámos, com
uma atualização remuneratória de mais 30% que fizemos aos nossos profissionais clínicos desde o início do contrato e, com tudo isto, esperamos alcançar uma melhor performance e é isso que já aconteceu em novembro pelos resultados que vocês já conhecem pelo portal da transparência. Muito obrigado, doutor. Vamos agora prosseguir e, diferentemente do que sucedeu agora, em que instâncias do grupo parlamentar requerente, a entidade respondente responde de imediato, teria a amabilidade de anotar as questões, porque vão os grupos parlamentares colocar as questões e dar-lhe a palavra, afinal, dispondo do somatório dos tempos gastos na formulação das questões. E, portanto, começamos com o grupo parlamentar do Chega. A deputada Cláudia Estevam, presumo, exatamente, dispõe até 4 minutos. Só um momento para... Exato, agora já está o cronómetro, faça favor. Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, senhores representantes da Altice, Dr. Nuno Cadima, Dr. Artur Costa, bem-vindos. O Estado português confiou à Altice a gestão operacional da atual principal porta de entrada no SNS, que é o Centro de Contacto SNS 24. E este serviço não é um detalhe técnico de telecomunicações, porque estamos a falar de um contrato de grande dimensão, com duração de vários anos e valor de muitas dezenas de milhões de euros pago com o dinheiro dos contribuintes para garantir que do outro lado da linha há resposta quando os portugueses precisam de cuidados. O dinheiro público exige rigor, mas acima de tudo está a vida humana. E é precisamente porque estas duas coisas estão em causa, portanto o uso de recursos públicos de saúde e segurança dos doentes, que esta audição é de veras importante. Portanto, de acordo com dados oficiais da SPMS e do próprio Ministério da Saúde, em 24 a linha SNS 24 atendeu cerca de 3,5 milhões de chamadas, portanto o dobro de 2023, como aliás já mencionou. No mesmo período o serviço foi alargado para ligantes salvo-vidas, teleconsulta, linha SNS grávida e neste contexto a entidade reguladora da saúde identifica que hoje o SNS 24 é um instrumento determinante no acesso à saúde, triando, aconselhando, encaminhando utentes para cuidados de saúde primários e também para cuidados hospitalares. Contudo, a realidade, sobretudo o que temos vindo a conhecer nos últimos tempos, é extremamente preocupante. Os dados do portal da transparência do SNS mostram que entre janeiro e outubro de 25 o SNS 24 recebeu cerca de 6,4 milhões de chamadas, mas deixou por atender 1,6 milhões, portanto um aumento de chamadas não atendidas na ordem das 10 vezes, em comparação com o mesmo período de 2024, e um estudo académico recente, que também já aqui foi mencionado, com investigadores portugueses e estrangeiros, estima um dado que é de veras preocupante, que é, se nada for corrigido, mais de 1 milhão de chamadas neste inverno ficarão por atender. Ora, para uma empresa isto pode ser tratado como estatística de call center, mas para quem está deste lado, cada chamada não atendida é um doente concreto que fica sem resposta. Muitas vezes, situação que o próprio percepciona como necessidade urgente de cuidados. Em obstetrícia e ginecologia, o caso ganha uma gravidade ainda maior. Portanto, neste momento, o acesso às urgências em vários hospitais exige um contacto prévio com o SNS 24. Isto significa que parte das grávidas em Portugal só entra numa urgência se a linha Altice operar bem. Se a chamada não for atendida, se a triagem falhar, os cuidados não chegam a tempo. Portanto, a triagem de uma grávida não pode ser uma espécie de call center low cost, tem de ser um dos pontos mais robustos do sistema. Portanto, sabemos, por informação oficial, que a linha conta hoje com milhares de profissionais, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, outros. O que não está claro e o que nos preocupa é se esse investimento em recursos humanos se traduz em capacidade real de resposta e se estes profissionais têm efetivamente a formação adequada para atender à distância, fazendo triagem para crianças e grávidas, muitas em uma condição de alto risco. Nós gostávamos de deixar aqui 4 perguntas muito objetivas. Portanto, em termos de níveis de serviço, no que respeita a tempos máximos de espera, percentagem mínima de chamadas atendidas e limite admissível de chamadas não atendidas, o que está contratualizado com o SNS 24. E em quantos meses, 24 e 25, esses níveis não foram cumpridos? Pergunta 2. Considerando as chamadas que ficaram por atender em 23, 24 e até outubro de 25, por falta de recursos,
que cenários de capacidade a Altice admite para este inverno, face ao estudo que já aqui mencionado e que prevê 1 milhão de chamadas sem resposta? Terceira, estou a terminar. Quantos recursos afeta hoje o SNS 24 por grupo profissional e qual é a formação inicial obrigatória para estes profissionais, nomeadamente enfermeiros, quantos destes são especialistas em saúde materna e obstétrica? Última pergunta, que proporção das chamadas é atualmente gerida total ou parcialmente por sistemas automáticos, sem contacto direto com o profissional de saúde, e que barreiras existem para garantir que, perante qualquer sinal de alarme clínico, o caso passe imediatamente para um profissional de saúde? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Estevão. Agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Altice, muito bom dia e obrigada por estarem connosco. Ao longo desta audição, já por diversas vezes, se fez uma comparação entre a resposta da pandemia e a resposta deste ano de 2025 e compreende-se no sentido em que, em ambos os momentos, nós tivemos um pico e um crescimento acelerado de procura. Mas toda a comparação entre o período da pandemia e o período de 2025 acaba aqui, porque uma pandemia é algo que acontece inesperadamente e que de forma abrupta aumenta o número de chamadas. Aquilo que aconteceu em 2025 foi uma decisão política de aumentar de forma muito significativa os momentos em que é obrigatório ligar para a linha SNS 24, e por isso a pergunta que fica é se a preparação atempada, a organização que se pressupõe numa medida de política pensada, existiu ou não existiu. É natural que perante uma pandemia existam maiores dificuldades em responder a um crescimento de procura do que perante uma medida que foi tomada e decidida por um governo. Neste caso, nem sequer foi a de criar a medida ligantes salvo-vidas, mas sim a de generalizar a medida. E, portanto, a minha pergunta é se, ao longo deste período, o contrato foi revisto em função desta maior procura e em que termos. E se, do vosso ponto de vista, porque é isso que aqui estamos a ouvir, temos outras audições para fazer a pergunta de outra forma e a outros protagonistas, aquilo que foi contratualizado corresponde às necessidades que um sistema tem quando se torna dependente desta procura. Porque também não podemos esconder ou esquecer que em muitos hospitais, e temos muitos relatos disso, foi negada a entrada nas urgências a quem não estivesse referenciado. E isto introduz uma pressão adicional sobre a linha, que a minha pergunta é se foi tida em conta no momento da contratualização. A segunda pergunta que queria fazer é: apesar de tudo, o que nós vemos ao longo deste ano de 2025 é que em meses onde habitualmente a taxa de atendimento de telefonemas rondava os 90%, ou seja, a pressão de janeiro ou de dezembro, conforme o pico da gripe, ela sempre existiu, é visível nos números na série longa, mas se num momento de maior pressão, como apesar de tudo temos sempre no verão, temos este tipo de taxa de atendimento, enfim, baixa, o que é que esperam que neste mês de dezembro e no mês de janeiro possa acontecer a números que habitualmente já desciam para os 70 e qualquer coisa por cento. Finalmente, queria perguntar se, do ponto de vista do contrato, a Altice sente, utilizando esses indicadores de previsão de chamadas não atendidas, que cumpre o contrato que assinou com a SPMS. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada Mariana Vieira da Silva. Segue-se o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faça favor, 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a Altice, nas pessoas do Dr. Nuno Cadima e do Dr. Artur Costa, e começar por dizer, como já aqui foi dito, que a linha SNS 24 é hoje uma importante porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde. É através dela que, em muitos casos, as pessoas têm, de facto, acesso
ao Serviço Nacional de Saúde, quando precisam de ajuda, e é por isso que nós não podemos pôr em causa a confiança na linha SNS 24 e temos todos a obrigação de proteger essa confiança. Só que são vários já os alertas de que na linha SNS 24 não estão a ser cumpridos alguns indicadores de serviço que estão previstos no contrato celebrado entre a SPMS e a Altice, sendo que algumas notícias referem mesmo que a Altice estará a ser penalizada por esses incumprimentos, em particular em 2 SLAs críticos. Portanto, na capacidade de atendimento, em que o contrato diz que 93% das chamadas têm que ser atendidas em menos de 15 segundos, e no tempo médio de espera, que deve ser inferior a 30 segundos. Depois, um estudo recente que já foi aqui citado reforça estas preocupações, conclui que a linha SNS 24 tem vindo a operar acima da sua capacidade há mais de 2 anos, que nunca cumpriu o tempo de atendimento contratualizado, estes 15 segundos, e que sem qualquer reforço estrutural poderão ficar no inverno por atender cerca de 1 milhão de chamadas. Ora, o contrato que foi celebrado, obviamente, entre a SPMS e a Altice é muito claro. Obriga à prestação de um serviço de qualidade e eficiência, ao cumprimento dos níveis de serviço que estão contratualizados, obviamente, à disponibilização da parte da Altice dos recursos humanos suficientes para cumprir os SLAs e depois à manutenção e à operação de todos os sistemas que suportam o SNS 24. E isto não são, como aqui parece às vezes perceber-se, não são boas intenções, são níveis de serviço que estão contratualizados, são obrigações e que estão a ser pagas com dinheiro dos contribuintes. E, portanto, em primeiro lugar, gostava de que confirmassem estas informações que eu já disse, se confirmam que os incumprimentos dos SLAs, há quanto tempo se verificam, se estão ou não a ser aplicadas penalizações e que medidas estão a ser tomadas para mitigar ou para corrigir esta situação. E depois pergunto também como é que garantem que o cenário que foi previsto no estudo, de ficarem por atender 1 milhão de chamadas, como é que prevêem que isto não se verifique. Depois, acho que há aqui outro ponto importante que precisava de ser esclarecido, que tem a ver com o modelo de faturação. Do que eu consegui perceber, o contrato tem uma componente mensal fixa e uma componente variável, mas depois tem um valor máximo de cerca de 51 milhões que não pode ser ultrapassado. E corrijam-me se assim não for. E, portanto, eu queria perceber, desses 51 milhões, qual é a percentagem destes 51 milhões que já foram consumidos. Depois, pergunto se, no caso dos incumprimentos, se a Altice está ou não a ser penalizada, já perguntei, e se não estiver, pergunto se isso tem a ver com, se a Altice passasse a ser penalizada, provavelmente, então, os montantes fixos e variáveis não cobririam os custos da operação e, então, é por isso que a Altice não está a ser penalizada. E isto leva-me, então, a fazer outra pergunta que tem a ver sobre qual é a rentabilidade operacional deste contrato. Este tipo de contratos tem no mercado normalmente uma rentabilidade operacional entre os 10% e os 11%. Pergunto se neste contrato a Altice tem uma rentabilidade superior ou inferior a estes valores e se pode ser isto que está a condicionar a capacidade da Altice escalar este serviço ou de fazer investimentos, porque claramente os níveis de serviço não estão a ser cumpridos. Depois, relativamente aos recursos humanos, já aqui falou em números, mas aquilo que eu quero perceber, independentemente de estarem a aumentar ou não, têm ou não o número de recursos humanos suficientes para cumprir o que está contratualizado, portanto, aquilo que está no contrato. E a mim parece muito evidente que não têm e, portanto, queria perguntar quantos profissionais são precisos para cumprir integralmente o que está contratualizado. E pergunto porque é que não têm, portanto, o que é que está a falhar. E, para concluir, apenas dizer que a linha, e voltando ao meu início, a linha SNS 24 não pode falhar. Neste momento, condiciona todo o acesso das pessoas ao Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente em situações de urgência, e, portanto, todos nós temos que garantir que o contrato que existe e que prevê níveis de serviço e penalizações está a ser integralmente cumprido, e se não está, porquê? E o que é que a Altice está a fazer para cumprir o contrato que tem assinado? Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Segue-se o Grupo Parlamentar do LIVRE. Sr. Deputado Paulo Moacho, 4 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os representantes da Altice. Como já aqui foi dito várias vezes, a linha SNS 24 é hoje uma das principais portas de entrada no SNS e provavelmente vai continuar a reforçar este papel. Quanto mais não seja, porque vamos percebendo que, à medida que vai havendo uma incapacidade de resolver os problemas do próprio SNS, que se vai, no fundo, encaminhando as pessoas para a linha SNS 24,
Quanto mais não seja porque filas de espera à porta dos hospitais dão imagens que são inconvenientes, pessoas em casa a telefonar para uma linha que pode ou não conseguir dar resposta, tem outra dimensão e não tem essa relevância pública. E por isso mesmo é essencial que esta linha consiga ter a capacidade de dar a resposta e dar a resposta a tempo e horas e, mais do que simplesmente o número de chamadas que são atendidas, que é um dado relevante, também que se possa garantir essa qualidade do atendimento. E por isso também tenho aqui algumas questões, algumas já foram colocadas, mas vou também reforçá-las. Relativamente aos profissionais que estão atualmente afetos à linha SNS 24, se nos podem indicar também, no fundo, a sua discriminação por perfil, enfermeiros, médicos, psicólogos, etc., qual é que são, por categoria profissional, os tipos de profissionais que neste momento estão a prestar serviços, recursos humanos da linha SNS 24, se existem equipas que estão dedicadas por tipo de triagem, porque, no fundo, as áreas que esta linha acaba por estar responsável também se vão diversificando. Como é que é assegurada a coordenação clínica para cada linha e para cada especialidade? Nós soubemos, por exemplo, que a implementação da linha para a prevenção do suicídio atrasou porque foi necessário criar a figura do coordenador clínico para a linha e, portanto, gostaria também de questionar se cada uma das outras, enfim, linhas ou especialidades se tem coordenadores clínicos. Como é que se articula o trabalho da Altice com os SPMS e as equipas do SNS na decisão sobre os protocolos de triagem, sobre os critérios de referenciação para as urgências e para as consultas, e tendo em conta também este alargamento no fundo, da carteira de serviços, com o SNS grávida, marcações de consultas, teleconsultas, etc., como é que, no fundo, se houve alguma renegociação do contrato e em que sentido com os serviços do Ministério da Saúde. Por fim, também no cenário de o novo... peço desculpa. No cenário do concurso anunciado para a exploração, do novo concurso anunciado para a exploração do SNS 24, que alterações organizacionais é que consideram indispensáveis para garantir que não se repete, no fundo, a situação que também já aqui foi referida, a projeção, no fundo, de existência de centenas de milhares de chamadas que podem não receber resposta. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moacho. E agora, se não houver, entretanto, recomposição da sala, presumo que para encerrar esta ronda, a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, Grupo Parlamentar do PCP. Faço ver, 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aqui os representantes da Altice. Eu gostaria de começar por fazer algumas considerações. Uma primeira, que aquilo que nós verificamos é que a linha SNS 24 foi, de certa forma, transformada na triagem e no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, com todos os impactos negativos que temos visto nos últimos tempos. Atrasos, utentes e relatos que tentam contatar a linha SNS 24 e muitas vezes com tempos de espera bem superiores a 30 minutos e não 30 segundos. E a verdade é que há um conjunto de dificuldades recorrentes desta alteração que foi introduzida, havendo serviços de urgência que, se não houver o encaminhamento pela linha SNS 24, os utentes acabam por ficar mesmo privados do acesso à saúde. E, portanto, esta é uma questão de enorme preocupação e, eu diria, até de gravidade
grande, porque se o utente não conseguir o contacto com a linha SNS 24, o seu direito à saúde fica comprometido. E isto está a acontecer neste momento, porque não ouvi o conjunto de dados que foram referidos inicialmente, mas só no ano de 2025 foi 1.600.000 chamadas que ficaram por atender. E o que é que acontece a estes utentes? 1.600.000 chamadas que ficaram por atender. Qual é que é a resposta que é dada a estes utentes que não conseguiu o contato e se dirigirem a um serviço de saúde, aquilo que lhes diz é que têm que telefonar à linha SNS 24. Mesmo no mês de novembro, que foi feita essa referência, ficaram por atender, creio que mais de 30.000 chamadas. Estamos a falar, de facto, um número significativo de utentes que, não tendo esta resposta, de facto, ficam privados do acesso aos cuidados de saúde. E esta era a primeira questão. As chamadas, qual é que é o encaminhamento, qual é que é o tratamento, como é que é feito? Estas chamadas que ficam por atender, qual é que é a resposta que é dada a estes utentes? Era a primeira questão que eu gostaria de colocar. Depois já foi abordada esta questão dos incumprimentos, também identifiquei um conjunto de notícias que vieram a público e, portanto, é de conhecimento de todos, de que havia um conjunto de indicadores que não estariam a ser cumpridos, nomeadamente o tempo de espera, e que estaria inclusivamente a dar lugar a penalizações e a coimas à Altice. E aquilo que importava perceber é, perante esta situação, do que percebi, para já era importante saber desde quando é que há estas penalizações, porque, de facto, olhando até para o ano 2024, não há um mês em que o tempo médio de espera tenha sido dos tais 15 segundos, aliás, o melhor mês, creio que o tempo de espera era 23 segundos, superior também a estes 15. Portanto, é perceber o que é que foi feito para garantir que, de facto, há um atendimento, porque na sua intervenção inicial falou de rapidez. Bom, com tempos de espera e atrasos que os utentes têm verificado, não se identifica essa mesma rapidez. Depois, a outra questão prende-se com os profissionais que estão na linha SNS 24. Em primeiro lugar, eu queria perceber quais são os profissionais que estão a fazer o atendimento aos utentes, porque é falado que, e fez essa referência também, que há enfermeiros, há farmacêuticos, médicos, psicólogos, e eu queria perceber se em cada uma das respostas e valências da linha estão, de facto, os profissionais que são adequados, tendo em conta a sua formação e as respostas diferenciadas para os utentes. E quanto à linha SNS grávida, também perceber se os enfermeiros, eu creio que são enfermeiros, se os enfermeiros que estão a fazer esse entendimento têm todos a especialidade de obstetricia e de ginecologia para garantir, efetivamente, também essa diferenciação em termos de resposta. Vou terminar. São duas perguntas telegráficas. A penúltima era relativamente ao vínculo laboral destes profissionais. Qual é que é o vínculo laboral? Se estão garantidas as suas condições de trabalho, a sua efetividade, todos os seus direitos, dos que estão, e fez referência que estavam a fazer processos de recrutamento e queriam entrar, e também queria perguntar relativamente a esses conjunto de testemunhos de dificuldades das pessoas surdas que tiveram dificuldades com o intérprete de língua gestual portuguesa, e eu gostaria também de perceber como é que está a decorrer o investimento que está a ser feito também nesta resposta específica, tendo em conta as necessidades destas pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Concluímos então as questões formuladas e, assim sendo, irei, uma vez que houve 5 grupos parlamentares a intervir, até 20 minutos para responder. Faça. Obrigado, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, deixem-me mencionar que a gestão deste serviço é algo que muito nos orgulha e sabemos do impacto social que este serviço tem na população, portanto, envidamos todos os esforços para prestar o melhor serviço a todos os que dele usufruem, a todos os portugueses. Colocaram aqui uma série de perguntas, deixem-me aqui mencionar algumas. Relativamente ao estudo que mencionar.
O estudo que mencionaram, e o estudo fala em cerca de 1 milhão de chamadas não atendidas durante o período de inverno, mas deixem-me referir que na página 6 desse mesmo estudo refere que, abro aspas, poucos trabalhos integram previsões prospectivas de procura como referenciais explícitos de capacidade operacionais e intervalos transparentes de incerteza. Este estudo aborda essa lacuna combinando projeções sazonais de procura com uma regra de capacidade fixa para quantificar procura não satisfeita, chamadas não atendidas e tempo de espera expectáveis. Ou seja, este estudo tem a limitação da capacidade. Pressupõe que todo o modelo funciona com a capacidade existente no momento em que foi definido o término do estudo, junho de 25. Ora, a partir desse momento, já implementámos pré-triagem clínica automatizada em IVR, em outubro. Estamos a efetuar um piloto de IA para doenças respiratórias agudas. Devo dizer que o IA que estamos a aplicar é um IA não generativo, ou seja, não gera novo conteúdo, não inventa respostas e não dá respostas por inferência. Okay? Portanto, é respostas com base num algoritmo pré-definido, dado que em saúde não dá para deixar que o sistema, como se diz, alucine. Portanto, tem que ser com base nos algoritmos. Estamos também a aumentar a capacidade operacional e callback dinâmico. Reforçamos as equipas de recursos humanos com mais de 2.400 contratações. Só este ano atingimos profissionais clínicos de mais de 3.700. E, quando os autores falam de integrar ferramentas de triagem e auditoria por IA e reforço da força de trabalho clínico, esses dois pressupostos já se aplicam. E esses dois pressupostos já se aplicam, e tanto que em novembro atingimos chamadas atendidas de 93% e conseguimos também que os chamadas ficaram por atender de 35 mil, como a senhora deputada mencionou. Portanto, não existe uma limitação técnica. O que existe, e muito bem, são necessidades de aprovação médica e regulatória, não de capacidade de Altice. Estes desenvolvimentos são desenvolvimentos que estão a ser aplicados em outros países, anglo-saxónicos, europeus, nas mesmo tipo de linhas, mas são modelos que utilizam sempre IA não generativa, utilizam sempre validação por profissionais clínicos no último momento. Não há relação apenas com a IA, há sempre, a decisão final é sempre do profissional clínico. Só para deixar este tema e também referir que estas condições foram alteradas. Relativamente ao plano de inverno 25-26, foi um plano que foi apresentado, já foi apresentado anteriormente, e esse plano o que é que contempla? Contempla medidas de cariz tecnológico, medidas de cariz de reforço de recursos humanos e medidas de melhoria contínua da qualidade. No eixo tecnológico, implementámos um modelo de self-care em outubro, que permite ao utente, via triagem digital, aceder e marcar consultas nas suas ULS. Pré-triagem clínica automatizada em IVR, em que o utente, através de decisões, de matriz de decisões, consegue gerar para o profissional clínico uma matriz que facilita o atendimento e torna esse atendimento mais produtivo, mais eficiente. O piloto de IA, que já vos mencionei, para doenças respiratórias, em que o IA atende o utente, recolhe os dados clínicos e propõe um encaminhamento.
o profissional humano clínico valida sempre essa decisão e o utente é informado desde o primeiro momento que está a ser atendido por IA. Se não quiser ser atendido por IA, pode tomar essa decisão de não seguir por IA e ir diretamente para o humano. Os resultados foram positivos, esperamos ainda este ano implementar esta solução que acreditamos que vai tornar também a linha mais eficiente, mais produtiva. E o callback dinâmico, como já vos disse, existe aqui uma grande assimetria entre as horas do dia e os dias da semana. Como podem ver aqui neste quadro, isto aqui é a média diária da semana 3 e 4 de 24 e de 25. O que se constata é que houve um grande crescimento nas chamadas recebidas, 282% quando olhamos às 9 da manhã do ano 24 para o ano 25. E há aqui também momentos de um maior volume de chamadas. Portanto, nestes momentos em que pode haver ócio, pode-se fazer o callback dinâmico para o cliente, se o cliente não tiver nada de urgente para contactar a linha. Portanto, são medidas que estamos a tomar. Na parte de recursos humanos, fizemos uma campanha junto das faculdades de enfermagem e ciências farmacêuticas para aumentar os nossos recrutamentos. Alterámos o modelo de formação inicial em julho, passámos de um modelo de formação inicial de 6 horas para 21 horas, distribuída por 3 dias. Valorizámos o profissional clínico ainda mais, com um aumento da remuneração de 30% desde o início do contrato, estamos a falar de março de 2024, e com todas estas medidas conseguimos chegar a 3.701 profissionais versus o pico de Covid, 2.779. Portanto, só este ano já contratámos 2.400 profissionais clínicos para a linha. Portanto, achamos que com estas medidas conseguimos melhorar o atendimento, como foi questionado pelos senhoras e senhores deputados. Os números de novembro, volto a referir, já foram positivos, já mostraram essa mesma evolução. Relativamente foi aqui comentado, relativamente ao perfil dos profissionais, também foi questionado por mais do que um grupo parlamentar. 85% dos enfermeiros 85% dos nossos profissionais são enfermeiros. Temos também farmacêuticos, médicos e psicólogos na nossa linha. Já referimos. O contrato, também referir que o contrato. O outro tema foi aqui solicitado foi o valor do contrato já consumido. O contrato iniciou-se em março de 2024 e o contrato é até dezembro de 2027, ou quando atinja 51 milhões. Neste momento, temos cerca de 30 milhões consumidos do contrato e a nossa expectativa é que, mantendo os valores mensais dos últimos meses, o contrato atinja os 51 milhões no verão do próximo ano. Essa é a nossa previsão, tendo em conta o que temos. Foi aqui também referido o tema das penalidades. Estão a ser aplicadas penalidades, mas pelo dever de confidencialidade do contrato que temos com o nosso cliente, a SPMS, não podemos transmitir essa informação. Espero que entendam pelos vínculos que temos, mas que estão a ser aplicadas penalidades.
Relativamente ao tema dos investimentos da Altice para a linha. A Altice, além de ter todas as competências para a transformação digital na saúde, domina tecnologias de inteligência artificial, automação, analytics, plataformas multicanal. Aplicamos essas tecnologias quer aos nossos clientes que temos no B2B, quer dentro dos nossos próprios call centers, e também aplicamos no período do Covid com a emissão automática de declarações, emissão automática de testes Covid, onde enviámos mais de 2 milhões de declarações e autorização de testes e permitimos aumentar em poucas semanas a capacidade da linha para receber 172 mil chamadas num só dia. Esse foi o pico de chamadas que recebemos durante o período de Covid. Portanto, investimos, temos capacidade, tentamos responder a todas as necessidades. Relativamente ao tema que também foi aqui mencionado, o tema de atendimento da linha SNS grávida, que foi um tema aqui mencionado. A linha SNS grávida não é de forma nenhuma uma linha low cost. Estamos a falar de uma linha que atende chamadas em menos de 10 segundos. Portanto, dado os sistemas, é virtualmente impossível ter um período mais curto que este para atender uma chamada num call center. Portanto, há um esforço do nosso lado, sabemos a criticidade desse atendimento e, por isso, fazemos todo o esforço para ter um atendimento com uma performance deste nível. E o que acontece na linha é que nenhum profissional clínico que comece a prestar serviço na linha SNS 24, no momento inicial, pode atender grávidas nesse momento. Há uma formação inicial, como já vos referi, uma formação inicial de 21 horas e, portanto, nesse momento ninguém pode atender grávidas. Quando atinge 150 horas trabalhadas no SNS 24 e sem erros críticos, tem uma formação adicional de 10 horas e, a partir daí, pode começar a atender grávidas. Mas é preferencialmente por especialistas em saúde materna e obstetras. Esse é o critério para atender grávidas preferencialmente. Foi aqui comentado também a rentabilidade da Altice neste serviço. Naturalmente são informações internas da empresa, não vamos comentar. O que comentamos é aquilo que já referi antes, que temos feito todo o investimento tecnológico e todo o investimento em recursos humanos necessário para conseguir responder à procura que foi exponencial em poucos meses da linha Lingantes-Salvidas. Portanto, é esse investimento que, como podem ver, já tem resultados num mês como novembro, um mês já de inverno, um mês já com muita procura da linha. Algumas questões. Relativamente ao vínculo laboral dos nossos profissionais, os nossos profissionais, o vínculo laboral são prestadoras.
esse vínculo laboral permite responder à flexibilidade e à sazonalidade, quer diária, quer semanal, quer mensal, de procura. Devo dizer que tem algumas vantagens para os profissionais e só dessa forma se justifica que cerca de 4% dos enfermeiros inscritos na Ordem prestem serviço também no SNS 24. A maioria mantém a atividade principal nos hospitais, centros de saúde e outras unidades do SNS, portanto, não está a retirar capacidade ao SNS. É uma possibilidade de ter rendimento complementar para esses profissionais e nós temos valorizado essas carreiras com um aumento de 30%, como já referi desde o início do contrato. Também permite trabalho remoto. Portanto, qualquer profissional que esteja em qualquer local do território nacional pode prestar este serviço, ajustando-se à vida pessoal e familiar desses mesmos profissionais. Este trabalho híbrido também permite manter o contacto diário com a prática clínica presencial, que é bastante importante para a humanização desta relação com os utentes que acedem à linha SNS 24. A nossa percepção é que a experiência operacional mostra bastante aceitação da parte dos profissionais que trabalham connosco, apesar do elevado escrutínio que sofrem. Porquê? No SNS 24, todos os serviços são auditados, todas as chamadas são gravadas, todas as interações são registadas e, portanto, é possível aceder a todas as interações com os utentes. Mais uma vez, deixem-me referir o reconhecimento dos profissionais clínicos que trabalham connosco pelo papel fundamental que têm neste serviço. Demonstram profissionalismo, dedicação, humanidade e capacidade de prestar cuidados mesmo à distância. O tema da supervisão clínica, todas as operações que temos têm supervisão clínica, temos supervisores 24/7 de todas as nossas operações e nos últimos meses reforçamos em mais de 50% essa supervisão. Também na formação, o último passo da formação é o atendimento do utente acompanhado do supervisor. Portanto, há aqui todo um processo. Além de documentar as interações com os utentes, há também um apoio e uma supervisão clara das nossas interações. Quando falamos, há aqui só mais um tema, falamos em chamadas não atendidas e muitas vezes falamos também em utentes não atendidos. Um número de chamada não atendida não corresponde a um utente não atendido. O que é que acontece? É difícil ter, ou quase impossível, ter 100% de atendimento. O que acontece é que, pelas mais variadas razões, o utente pode desligar. O utente liga e cai uma chamada porque entrou no elevador. Volta a tentar, conta como chamada não atendida. O utente liga e em 20 segundos, em 30 segundos, tem a criança a chamar. Desliga e volta a ligar. Portanto, estas chamadas contam como chamadas não atendidas, mas na verdade não é utente não atendido, porque o utente liga mais tarde e, portanto, pode ser atendido no momento posterior. Muito obrigado. Muito obrigado.
Senhora Deputada, há uma segunda ronda, portanto, pode clicar a questão. Vamos então agradecer os esclarecimentos do Dr. Nuno Cadima, instâncias dos senhores deputados. Vamos então à segunda ronda, que, como sabem, é uma ronda particularmente curta, portanto, 1 minuto a cada grupo parlamentar. Começará então, à semelhança desta ronda, desta segunda parte da primeira ronda, teria a amabilidade de apontar as questões, porque também lhe darei a palavra afinal, mas serão antecipadamente cerca de 6 minutos. Sr. Deputado Miguel Guimarães, representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, 1 minuto, faça favor. Está a contar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero cumprimentar, obviamente, os nossos convidados e agradecer as explicações que nos foram dadas, incluindo esta última, aliás, e eu iria falar nisso também. Uma chamada não é exatamente sempre um utente. Nós temos aqui alguns deputados que já ligaram para a linha SNS 24 que não atenderam logo ou que demoraram algum tempo e voltaram a ligar passado algum tempo. Temos esses exemplos aqui nesta sala. Portanto, isso que disse é importante, mas eu gostava de salientar aqui 2 coisas, no minuto que tenho. A questão é a definição de prioridades. A definição de prioridades sempre existiu. Aliás, a triagem de Manchester é a prova disso, porque o nosso objetivo sempre é que as pessoas que têm mais prioridade, que têm mais necessidade de cuidados de saúde, sejam imediatamente atendidas e as outras possam esperar mais tempo. Fiquei tranquilo com as explicações técnicas que nos deram e ia-lhe pedir, dentro daquilo que é a vossa área, obviamente, ia-lhe pedir se nos podia, enfim, ceder à Comissão de Saúde os dados que nos apresentou sobre os números das chamadas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada Cláudia Estevam, presumo, faça favor. 1 minuto. Fiquei bastante preocupada com uma das respostas que nos foi dada e que diz respeito à formação dos profissionais, sobretudo os que atendem grávidas e que, pelo que eu percebi, são 21 horas de formação inicial, depois 150 horas de trabalho efetivo, mais 10 horas de formação inicial. Ora, isto não está assente em nenhuma das recomendações nacionais e internacionais. Isto é o mínimo do mínimo, sobretudo porque grande parte destes profissionais, refiro-me aqui a uma notícia que veio em agosto de 2025, a maior parte dos profissionais não são especialistas em saúde materna e obstétrica. Portanto, isto é o mínimo dos mínimos e gostava de saber se acham mesmo que esta formação inicial, sem a formação prévia da especialidade, é suficiente para um atendimento de qualidade e seguro a grávidas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, faça 1 minuto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer as respostas dadas. Permita-me dizer que a avaliação do total das respostas dadas também me leva a poder concluir, e também em função das melhorias, entretanto, feitas que os responsáveis da Altice atribuem à melhoria da situação em novembro, me permitem concluir que então estamos mesmo perante um caso de não preparação do aumento de procura. E como comecei por dizer, ele desta vez não se pode justificar por uma pandemia que ninguém esperava, porque ela parte de uma decisão política de alargar a todas as ULS e de generalizar esta experiência. E se os próximos meses confirmarem que as medidas tomadas serviram para resolver o problema, então significa que elas não foram tomadas no devido tempo e que estes meses todos de uma baixa taxa de atendimento se podem explicar por essa não tomada de decisão a tempo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro. 1 minuto, faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Também começar por agradecer as respostas que aqui deram. Eu agora tinha muito mais perguntas para fazer no seguimento do que disse, porque falou aqui de muita coisa que de facto parece especial, mas que no fundo é um bocadinho o dia-a-dia dos vários contact centers e alguns até com obrigações legais que acabam por ser mais complicadas, como falou aqui dos callbacks, que alguns têm prazos muito mais difíceis do que aqueles que o SNS 24 tem. Portanto, outros desafios, como sabem, eu agora teria aqui imensas perguntas, mas como não tenho tempo, aquilo que a pergunta
que não fiz há bocado e que queria perceber é de quem é que é a propriedade dos sistemas da linha SNS 24, de quem é que é a plataforma omnicanal, porque daquilo que sei, isto na altura em que a linha SNS 24 passou para a Altice foi um problema complicado e, portanto, lendo o contrato não consigo perceber exatamente a quem é que pertenciam os sistemas e, portanto, aquilo que era importante clarificar, exatamente porque se a SPMS quiser fazer um novo concurso e mudar de prestador, convinha não passar pelos problemas que houve anteriormente. Obrigada. Obrigado, Sr. Deputada. A palavra é a Sra. Deputada Paula Santos. 1 minuto, faça. Sr. Presidente, só este aspecto que eu gostaria de abordar, que se prende com as chamadas não atendidas. Convenhamos que 1.600.000 em 2025 são bastantes, não é pouco. Estamos a falar certamente de milhares de pessoas, milhares e milhares de pessoas que tentaram contatar a linha SNS 24 por uma questão de saúde e não conseguiram. E aquilo que verificamos é que, pelo menos não referiu nas suas palavras, não há um retorno, não sabe qual é que é a situação daquela pessoa e qual é que é essa mesma necessidade. E, portanto, eu creio que esta não pode ser uma questão que se possa desvalorizar, muito pelo contrário, devia de ser um elemento de grande preocupação, até tendo em conta o facto de se ter transformado a linha SNS 24 numa espécie de triagem com tudo aquilo que implica no acesso aos cuidados de saúde. Eu creio que isto não é uma questão menor, mas é de facto um problema grave com o qual estamos confrontados. Muito obrigado, Sra. Deputada. Aliás, senhoras e senhores deputadas, a palavra ao Dr. Nuno Cadima para encerrar esta audição. Dispõe até 5 minutos. Faça favor. Um esforço de síntese. Obrigado. Muito obrigado, senhores e senhores deputados. Obviamente, facultaremos toda a informação à Comissão, conforme solicitado. Relativamente à formação da linha, estamos a falar de uma formação de 21 horas, mas essa formação visa preparar para triagem, aconselhamento e encaminhamento, em que os conteúdos são o próprio modelo Humaniza-te de uso de script para falar com os utentes, funcionamento do IVR, pré-triagem, algoritmos, níveis de encaminhamento. Esta formação não é uma formação técnica, é formação técnica. Todos os profissionais que trabalham connosco estão inscritos nas ordens, tiveram formação superior. Portanto, o que pretendemos com esta formação é uma formação com os sistemas em que operam e não uma formação clínica. Na linha SNS grávidas, preferencialmente é atendidas por obstetras e especialistas em saúde materna, na falta destes profissionais, por profissionais e enfermeiros séniores. Relativamente à preparação, de facto, há aqui um tema que estamos a falar de saúde, estamos a falar de um tema que mexe com a saúde dos utentes e, portanto, todos os desenvolvimentos tecnológicos têm que ser aprovados pela SPMS e cumprir todos os termos regulatórios. Portanto, é um processo longo. Eu falei-vos do processo, por exemplo, do piloto de IA para uma especialidade clínica, doenças respiratórias agudas, que é uma especialidade que tem um pico enorme no momento de inverno e depois passa a ser pouco significativo, mas andamos a fazer este piloto desde julho. Tem uma série de procedimentos, tem uma série de cuidados que temos que ter até tornar este desenvolvimento tecnológico público. Portanto, há uma preparação, mas há capacidade tecnológica, não existe, ir para o mercado, ir para os nossos utentes, sem estar minimamente ou completamente testado essa solução. Além disso, não estamos a usar modelos generativos, como já vos comentei, portanto, há que ter muito cuidado para não incluir dentro do sistema qualquer alucinação da inteligência artificial. Relativamente à plataforma, a plataforma multicanal é da própria Altice.
é integrado com a SPMS e está previsto em contrato a passagem de toda a informação no caso de mudança de prestador. Ok? Portanto, respondendo à questão da senhora deputada. Relativamente às chamadas não atendidas, não desvalorizamos esse ponto, senhora deputada, e por isso implementamos todos os desenvolvimentos tecnológicos, todos os reforços de profissionais clínicos ao longo dos últimos meses, e tivemos um mês de novembro, um mês de inverno, com um nível de chamadas atendidas de 93% e um tempo médio de espera de 150 segundos, cerca de 2 minutos. Portanto, temos aqui uma mudança significativa e isto mostra o nosso compromisso com a linha e a importância que damos a esta linha e ao impacto social que tem em todos os portugueses. Muito obrigado, Dr. Nuno Cadima. Cumpre-me agradecer a sua presença e esses esclarecimentos que prestou em instâncias das senhoras e senhores deputados. Vamos então dar por encerrada esta audição e imediatamente se seguirá a subsequente, que também está agendada. Vamos então interromper por breves segundos esta reunião. Sim, sim.